Oi gente, tudo bem? Assim como eu disse lá no vídeo de estreia do canal, um dos temas que vai aparecer bastante aqui no YouTube é Engenharia Biomédica. Esse é o curso que eu faço na faculdade, eu sou apaixonada por esse tema e eu sei que também tem bastante gente curiosa para saber o que é isso, como funciona, o que significa, inclusive pessoas que estão para prestar o vestibular e ainda não decidiram o que querem fazer. Várias pessoas já me procuraram, tanto na internet como na rua, às vezes quando eu tô andando com esse moletom, para tirar algumas dúvidas, saber o que é engenharia biomédica. E eu sei que hoje em dia é meio difícil ainda encontrar pessoas que falem sobre esse tema, então eu decidi gravar vários vídeos sobre esse assunto aqui no YouTube. Nesse primeiro vídeo eu vou dar um geralzão para esclarecer aquelas coisas básicas que você precisa saber se você estiver interessado nesse mundo. Então hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho do curso, um pouquinho da carreira, um pouquinho da atuação de um engenheiro biomédico, essas coisas assim. E antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que se você tiver alguma dúvida ou quiser esclarecer alguma coisa, eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Então é só me mandar uma mensagem ou aqui no YouTube, ou lá no blog, ou no Instagram, ou no Facebook, que eu vou estar muito feliz em te ajudar. Bom, aqui no Brasil a engenharia biomédica é um termo bastante novo, é um curso muito novo, uma carreira muito nova. Na verdade, faz pouquíssimo tempo que o CREA reconheceu a engenharia biomédica como um curso independente. Até pouco tempo atrás, a engenharia biomédica era só um raminho dentro da engenharia elétrica, mas lá no exterior, a engenharia biomédica ela tem todo esse reconhecimento há bastante tempo. É difícil dizer quando a engenharia biomédica surgiu de verdade, mas um marco bastante importante para a engenharia biomédica foi a Segunda Guerra Mundial. Assim como muitas tecnologias foram desenvolvidas nessa época, a engenharia biomédica ela foi bastante impulsionada nesse período por conta da necessidade de se manter soldados vivos ou pelo menos inteiros. Então era preciso, às vezes, colocar uma perna mecânica nele ou alguma coisa que substituísse o braço. E dessa forma, muitas tecnologias foram sendo desenvolvidas nesse ramo da engenharia. Mas independente de quando a engenharia biomédica surgiu, é importante a gente entender por que ela surgiu. Se você for pensar, uma coisa bastante aliada à medicina é a tecnologia. Acontece que os médicos e os profissionais da saúde, tudo que eles entendem de anatomia, fisiologia e corpo humano, eles entendem pouco de tecnologias. E ao mesmo tempo, as pessoas, os profissionais que entendem bastante de tecnologia, como os engenheiros, eles normalmente têm até receio de lidar com o corpo humano e essas coisas assim. Então foi surgindo a necessidade de criar uma profissão que aliasse o melhor dos dois mundos. Então, que falasse a língua do médico, entendesse de órgãos, de sistemas, de fisiologia, de patologia e ao mesmo tempo entendesse da física, do cálculo e do mundo tecnológico para poder estar criando e desenvolvendo coisas que amparassem a medicina. E aí surgiu a engenharia biomédica, que é exatamente um curso que criou uma interface, uma aliança entre a engenharia, entre a tecnologia, o mundo da física e a medicina. A princípio, quem fazia o papel do engenheiro biomédico ou era o médico que abriu seu coração para estudar a física, ou então o engenheiro que abriu seu coração para entender o corpo humano. Mas com o passar do tempo foi vendo que realmente tinha que criar uma profissão, uma pessoa especializada nos dois assuntos. Hoje em dia você vai fazer um exame, vai no laboratório, tudo aquilo que é tecnológico, então um exame de raio-x, um exame de ressonância, os instrumentos que o médico usa numa cirurgia, os equipamentos, os computadores, tudo isso foi desenvolvido por um engenheiro biomédico, porque ele conhecia a física por trás de tudo aquilo e ao mesmo tempo conhecia as necessidades do médico na hora de fazer uma cirurgia, na hora de fazer um exame, pegar um diagnóstico. E diante da necessidade de se formar um profissional que compreendesse os dois mundos, que falasse a língua dos dois mundos, foi construída a matriz curricular do curso de Engenharia Biomédica de uma forma bastante interdisciplinar, ou seja, é uma matriz que vai incluir todas as matérias de uma engenharia, então vai ter os cálculos, vai ter as físicas, vai ter as químicas, vai ter os laboratórios, vai ter as elétricas, vai ter todas essas coisas. E ao mesmo tempo vai ter anatomia, vai ter fisiologia, vai ter patologia, todas aquelas matérias que vão fazer um engenheiro falar a língua do médico. Porque é muito importante que ele chegue no hospital e não se assuste com os termos. Ao mesmo tempo, ele precisa conseguir se comunicar com o médico sem assustar o médico com os termos da física e tudo mais.
Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como funciona um curso de Engenharia Biomédica, eu vou deixar lá no blog a matriz curricular da Engenharia Biomédica na Unifesp, que é onde eu estudo, mas é bom vocês terem em mente que a matriz de um curso, ela varia de universidade para universidade. Isso é até bom, porque às vezes você quer se especializar numa área e aí você procura a faculdade que vai poder te oferecer isso, entende? Mas eu já adianto para vocês que a Engenharia Biomédica, ela tem aquela grade básica de toda engenharia. Então tem as disciplinas de cálculo, de física, de química, de mecânica, de elétrica, de eletrônica, tem laboratório de estudo, aí tem anatomia, tem fisiologia, tem patologia, tem matérias como microeconomia e teorias administrativas, tem matérias de instrumentação biomédica, tem matéria de programação e ainda tem o TCC e estágio. Aí você terminou a faculdade, fez tudo belezinha, se formou e pensa, e agora? Onde eu vou trabalhar como engenheiro biomédico? As áreas de atuação para o engenheiro biomédico são muitas e elas só tendem a crescer e aumentar. Eu poderia falar horas sobre isso, dando milhares de exemplos, mas eu separei só 7 só para vocês terem uma ideia inicial. E à medida que os vídeos forem sendo gravados aqui no canal, a gente discute mais sobre esse assunto. Uma área da engenharia biomédica é a engenharia clínica ou hospitalar. Tem gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que fala que é coisa diferente. Vamos tratar aqui como se fosse a mesma coisa. O engenheiro clínico ele vai trabalhar dentro dos hospitais, auxiliando na administração de um hospital. Aí você pensa, poxa, então coloca um administrador lá. Gente, não é tão simples. Para administrar um hospital, você precisa entender a necessidade de todas as pessoas envolvidas. Desde um paciente, um enfermeiro, um médico, todo mundo que está ali. Por exemplo, você precisa entender de logística para saber alocar direitinho a pessoa que está esperando uma consulta, a pessoa que já foi consultada e está esperando um exame, a pessoa que está para entrar numa cirurgia, a pessoa que está no UTI, organizar toda essa movimentação de pacientes. Você precisa entender de legislação para poder assegurar que o seu hospital está funcionando de acordo com as leis. Então não é só fazer as coisas funcionarem, é ter certeza que aquilo está funcionando do jeito que era para estar funcionando, direitinho, de acordo com as leis, com as normas e tudo aquilo que rege o funcionamento de um hospital. Você precisa entender de instrumentação para assegurar que aquela máquina de ressonância que custou muito dinheiro vai ser instalada direitinho, que ela vai ser calibrada direitinho, que a manutenção dela vai ser feita da forma correta. Porque não adianta você gastar muito dinheiro com equipamentos e depois deixar ele sem funcionar ou funcionar de um jeito errado, que depois o médico vai fazer o exame e ainda dá um diagnóstico errado. Você precisa entender de arquitetura e física para assegurar que a sala onde vai ser feito o exame de raio-x não vai liberar radiação para todo mundo que estiver ali perto. Você precisa assegurar também que os equipamentos que vão ser usados por um médico durante uma cirurgia estão calibrados direitinho, estão realmente ajustados para aquele paciente, para aquele procedimento e que o médico foi devidamente treinado para manusear aquele equipamento. O engenheiro clínico não vai necessariamente colocar a mão na massa em relação a tudo isso, mas ele precisa ter noção das coisas porque é ele quem vai coordenar quem vai colocar a mão na massa. E se ele fizer isso de forma errada, ele não vai estar promovendo a segurança das pessoas envolvidas. A engenharia clínica é uma área que eu gosto demais. Eu sei que tem cursos de pós-graduação em hospitais como Albert Einstein e na Unicamp também, que é aqui tem mais perto de mim, mas você pode pesquisar também em faculdades da sua região e hospitais também, cursos de pós-graduação e especialização nessa área. É muito, muito legal. Outra área da engenharia biomédica são as tecnologias assistivas. Então, se você tem vontade de trabalhar com próteses, com órteses, com exoesqueleto, com reabilitação e com pessoas que tenham deficiência ou limitações, essa área pode te interessar. Outra área da engenharia biomédica é a instrumentação. Essa é uma área gigantesca, super ampla, super abrangente, porque a maior parte das coisas que você encontra num hospital, num laboratório, num consultório, são instrumentos biomédicos. A instrumentação biomédica ela é responsável por desenvolver equipamentos como um desfibrilador, um equipamento de ultrassom, um ventilador pulmonar e todos esses equipamentos que você encontra para fazer diagnóstico, exame, essas coisas. Outra área da engenharia biomédica é a robótica, seja para desenvolver robôs que vão fazer uma cirurgia guiados à distância, seja para criar membros que vão funcionar de forma digital, tudo isso é a robótica. É uma área muito interessante, mas eu sei que é muito difícil também. Mas se você gosta de mecatrônica, de automação, de controle, você com certeza vai gostar dessa área. Outra área da engenharia biomédica é a engenharia tecidual. Eu sou simplesmente apaixonada por essa área e ela é responsável pela biofabricação,
ou seja, produção de órgãos artificiais. Então, quando você vê no Fantástico matéria sobre cultivo de células, criação de órgãos para transplante, essas coisas todas, isso tudo é engenharia tecidual. Essa área também pode envolver impressão 3D de células e é fascinante, gente, é apaixonante essa área. Outra área da engenharia biomédica é a área de processamento de sinais. Então, todo desenvolvimento de equipamentos que vão captar os sinais que o nosso organismo transmite e receber esses sinais e interpretá-los de alguma forma é processamento de sinais. Então, por exemplo, quando você vai fazer aquele exame que coloca um monte de eletrodo no corpo e aquilo vai ser interpretado de alguma forma por um software, isso é processamento de sinais. Existem diversos tipos de sinais que o nosso corpo emite, então por isso a área de processamento de sinais é muito ampla e pode ser aplicada a diversas áreas da medicina. O último exemplo que eu vou dar para vocês é a área que eu trabalho, que é forense. Sabe CSI, Dexter, essas coisas? Então, você sabia que isso também é engenharia biomédica? Eu não sabia, eu não fazia ideia que isso fosse engenharia biomédica, mas depois que eu entrei na faculdade, fui fazer pesquisa nessa área, eu fui descobrindo que a engenharia biomédica está metida em todo canto, não tem jeito. Vamos supor que aconteceu um crime, esse crime envolvia bala perdida e o perito precisa saber de onde veio essa bala. Isso nada mais, nada menos é que física. Energia cinética, distância, tal. Se esse tiro tivesse sido numa pedra de concreto, seria fácil estimar a distância do atirador. Você ia estimar a energia da bala pelo estrago do concreto e ia ver de onde que veio o atirador. Acontece que em crimes envolvendo pessoas, existe toda uma anatomia por trás da vítima. Então não foi uma pedra de concreto, é todo um sistema com músculo, com osso, com tecidos diferentes, com propriedades físicas diferentes. Então, a engenharia biomédica ela vai atuar em perícias criminais, aliando a física de movimentos, de tiros, de facadas, com a resistência de materiais do corpo humano, então do osso, do músculo, daquele tecido que foi atingido. Esse é só um exemplo de atuação da engenharia biomédica na área de forense, mas a ciência forense ela é muito ampla e muito carente de tecnologias e a engenharia biomédica pode contribuir de inúmeras formas. Por exemplo, na reconstrução de cenas de crimes, ou então em antropometria, na reconstrução de pessoas a partir de ossadas, coisas assim. Como eu disse para vocês, a engenharia biomédica é muito abrangente e eu poderia falar por horas sobre as áreas de atuação, mas esses foram só alguns dos exemplos que eu separei para vocês, só para a gente começar o assunto. E para cada área de atuação, você pode estar escolhendo trabalhar ou no mercado de trabalho, em empresas que já trabalham com esses produtos e esses serviços, ou então ir para um laboratório na área de desenvolvimento de tecnologias. Então, por exemplo, na área de forense, você pode escolher já trabalhar em laboratórios de criminalística, analisando casos, ou ir para o laboratório desenvolver tecnologias que vão auxiliar essas perícias. E assim como em todos os casos, você pode ir para uma empresa que já produz um instrumento biomédico, ou então ir para o instituto de pesquisa para desenvolver novos instrumentos com novas tecnologias e novos potenciais. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por pesquisa, desenvolvimento, essas coisas. Então eu sempre tendo a ir para um lado de ficar no laboratório, fazendo pesquisa, essas coisas. Mas para qualquer área de atuação você pode escolher ou ir para o mercado de trabalho ou ir para a área da pesquisa. Bom, gente, ainda tem muito pra gente conversar sobre engenharia biomédica, mas esse foi um vídeo inicial só pra gente introduzir o assunto. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. E mais uma vez eu digo, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, só me mandar uma mensagem que eu vou ter todo o prazer de responder. Então por hoje foi isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!